Boa, time. Time, eu vou fazer as apresentações da doutora Samantha, mas hoje é ela quem vai tocar aqui com a gente. Foi um encontro que eu tentei organizar já tem um tempo, só que a agenda da doutora Samantha é super corrida, porque ela tem que vender muito, ela vende todo o tempo. Então, hoje a gente finalmente conseguiu fazer esse encontro e eu espero que vocês aproveitem muito. A doutora Samantha, ela é a principal closer hoje da CREP Advocacia, tá? No mês passado, a gente levantou aqui, ela fechou, só ela, 117 contratos, sendo que alguns deles foram, deve ter, sei lá, uns 30% disso, são com inicial. E como esse é um tema que vocês frequentemente trazem aqui para os nossos encontros, eu tenho certeza que ela vai conseguir ajudar em alguns detalhes da forma como ela conduz isso, tá bom? Então, aproveitem. No final, ela abre aí para as dúvidas. E agora é com você, Samantha. Obrigada, Pedro. Boa tarde, pessoal. Como o Pedro falou, eu sou a Samantha, né? Eu trabalho aqui no escritório. Inicialmente, eu vou começar a falar para vocês como que eu caí aí nesse time de vendas, né? Que eu caí meio que de paraquedas. Eu me formei em Direito, como todo iniciante de Direito. Eu comecei ali na advocacia só focando em processo, em querer procedência, e de maneira nenhuma eu imaginava que o advogado ele tinha que ser vendedor, né? Ele tinha que ter aquela noção de convencimento, de vender e tudo isso. Ali, inicialmente aqui na CREP, ficavam as meninas ali da nossa recepção, fechando os contratos, fechando consulta jurídica. E a gente só atuava ali, tanto no processo quanto nas consultas. Mas aí o que foi acontecendo é que elas não estavam ali tendo o fechamento adequado, ideal, o número que a gente queria, e elas começaram ali, eu comecei a auxiliá-las, mas muito naturalmente, eu não sabia que eu conseguiria ali realizar esses fechamentos. E aí fui auxiliando, eu falava, me manda esse cliente aqui, deixa eu conversar com ele, e aí foi dando certo. Foi aonde a gente migrou, que eu fiquei somente no fechamento de contrato. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar um pouquinho, mas eu nem vou seguir eles, porque eu sou bem tímida, eu fico bem nervosa, então provavelmente eu não vou conseguir seguir exatamente isso daqui. Mas o que eu tenho ali para poder agregar para vocês, para conseguir tentar ajudar, que eu vejo aqui que os nossos colaboradores de vendas chegam muito também com essas dúvidas. Primeiro, a venda, né, de tudo, ela é uma das coisas mais importantes que tem ali na advocacia. Para a gente colocar em prática o direito bancário, qualquer outro tipo de direito, a gente tem que ter um cliente ali para a gente ter a procedência, enfim. O que acontece que eu vejo aqui alguns erros dos novos colaboradores, às vezes que a gente tenta auxiliar. A questão da agilidade é muito importante, ela é de extrema importância, porque fechar a venda ali, ela é como se fosse, como o Pedro fala muito até, é uma emoção, a venda é na emoção. Então, você não pode dar tempo do cliente desistir. É como se fosse como se a gente tivesse uma bomba na nossa mão ali, é um cronômetro, e ali aqui é um time, é um passando a bola, a bomba para o outro, antes de estourar. Então, tem que ser muito rápido. Então, o cliente te chamou, tem aquele lead qualificado, você vai ter que responder ele ali no mesmo momento, na mesma hora. Se você demorar 1 hora e meia para responder aquele cliente, provavelmente o cliente que clicou naquele anúncio, dali 1 hora e meia, ele vai falar assim, parece que vamos desistir, parece que eu não sei por que eu cliquei nesse anúncio, deixa para lá, ou nem responde. Então, no momento que ele clicou, que ele está interessado ali, já tem que ter alguém ali para responder ele. É onde a gente usa aqui as nossas SDR, né? Então, aí é onde elas fazem esse primeiro atendimento, elas perguntam qual que é o caso do cliente, se o cliente tem advogado, faz esse atendimento inicial. Para mim, passa aquela questão da negociação mesmo. Depois que o cliente já está ali, elas já sabem se o cliente é aposentado, se é pensionista, se é servidor público, que é onde a gente entra muito ali na negociação, né? Aqui a gente não tem um valor tabelado, todo cliente a gente vai cobrar X, não, depende muito ali da renda do cliente. Então, isso é de extrema importância, porque tem cliente que vai ter condição de pagar 20 mil reais e tem cliente que você vai fazer o fechamento dele ao final, porque ele não vai conseguir te pagar nada inicialmente. Então, o que a gente faz aqui?
que é muito comum. A gente faz essa separação, são 2 tipos de venda. O ao final do processo, que é uma porcentagem de 45% ao final do processo, caso ganhe, caso não ganhe, não paga nada para o escritório. E os honorários iniciais, que é particularmente o que eu mais gosto e o que eu mais venho apostando, que eu acho que todo advogado teria que fazer dessa forma. Eu acho que não teria que existir esse pagamento só ao final. Até porque o nosso trabalho ele é todo realizado, e aí se o cliente não ganhar, a gente não ganha nada. É como se a gente pegasse uma loja, fosse numa loja, experimentasse um sapato, usasse ele a semana inteira e falar, não gostei, não deu certo, vou devolver. Né? O nosso trabalho ele é meio perdido. Então, para mim, eu não concordo muito com esse ao final, então eu sempre insisto no honorário inicial, e é onde a gente está tendo muito sucesso, graças a Deus. Para mim, era longe totalmente da realidade oferecer um valor de 18, 28 mil reais para um cliente pagar 18 mil reais, 10, 12, e a gente faz esses fechamentos aqui. Então, como que funciona? O cliente, geralmente, na advocacia bancária, ele é ou aposentado, ou pensionista, ou servidor público, que é o que tem ali muita margem também para pegar os empréstimos, RMC, aquilo tudo. O aposentado e o pensionista, que ele recebe ali o salário mínimo, que está com o salário todo comprometido, que ele recebe 1.412 e aí está descontando, sei lá, está recebendo 600 reais por mês. Esse cliente, a gente não precisa perder tanto tempo com ele fazendo um oferecimento ali de honorário inicial, porque um cliente que provavelmente ele não vai ter essa condição. E o aposentado e o pensionista, eles são muito leigos, né? Então, não compensa ali. A venda do honorário ao final, ela é extremamente rápida. É uma venda muito tranquila, né? Quando você faz oferecimento ao final, não tem muita objeção. O cliente não tira muita dúvida, ele não pergunta muita coisa, porque ele não tem muito ali a perder, né? Ele vai pagar se ele ganhar, se ele não ganhar, ele vai ficar ali do mesmo jeito. O que a gente tem ali, que a gente meio que faz, entre aspas, uma consulta jurídica com o cliente antes dele fechar, é o atendimento parcelado. Porque um cliente que vai fechar com você, por exemplo, 18 mil reais, vai jogar na sua mão 18 mil reais, sem ter certeza de causa-ganha, ele pelo menos vai ter que ter uma consulta ali, ele vai ter que entender tudo que vai acontecer no caso dele e a possibilidade. Lembrando que a gente nunca vai poder dar certeza de causa-ganha para o cliente, por conta de ser contra o Código de Ética da OAB. Então, como que a gente faz isso? Às vezes o pessoal fica pensando, né? Nossa, como que eu vou oferecer 18 mil clientes me pagar isso, sendo que eu não posso dar certeza de nada para ele? Que a maior parte dos clientes, eles falam isso para a gente, né? Nossa, mas eu vou te pagar, eu vou ficar com mais uma dívida, porque eu já estou endividado, o banco já está tomando todo o valor que eu tenho, e eu ainda vou ficar com essa dívida pagando vocês, e se eu não ganhar? E é onde a gente tem que cortar, né? A gente tem que ali logo sanar essa objeção deles, que seria o quê? Você não pode confirmar, você não pode dar certeza de causa-ganha, mas você pode induzir na cabeça dele que ele vai ganhar aquilo. Então, sempre, em todos os áudios que a gente grava, eu sempre falo, olha, a gente não pode dar certeza de causa-ganha, porém, o nosso escritório é um escritório especializado, casos idênticos aos seus, tem muita possibilidade de ganho. A gente tem um caso ali, esse pode citar, por exemplo, um caso recente, um caso de terça-feira passada, que obteve muito sucesso, né? Vai dando exemplo, vai implementando ali na cabeça dele aquele ganho. Outra coisa que é muito importante, a pessoa, e acho que o ser humano em si, ele começa a pensar ali na possibilidade de fechar, de mudar ali alguma coisa da vida dele, quando ele percebe que ele está tomando prejuízo. Então, você falar, olha, João, você pode ganhar uma indenização, você pode ganhar não sei o quê. Isso talvez não vai ser tão interessante para o cliente quando você falar para ele que ele está tomando um prejuízo com o banco. Talvez o que chame mais atenção nele não é ele ganhar uma indenização, é ele estar perdendo dinheiro para o banco. A indenização ali, ela vai ser, por exemplo, um lucro que ele vai ganhar depois. Mas se você conseguir colocar na cabeça do cliente que ele está rasgando dinheiro, que literalmente é isso que eu falo. Eu falo, João, você está rasgando dinheiro. Igual aquele contrato, aqueles cartões RMC.
ficam muitos e muitos anos. A maioria dos nossos contratos aqui, o cliente está com RMC há 8, 10 anos pagando RMC e o cliente nem sabe disso. João, você está perdendo dinheiro. Faz 8 anos, a gente está entrando em 2025 já. Faz 8 anos que o senhor está pagando uma coisa para o banco todos os meses que o senhor não está utilizando. O senhor prefere ficar pagando isso para o banco a vida inteira. Lógico que a gente não pode dar certeza de causa-ganha, mas a gente tem uma tentativa, né, uma possibilidade grande de ganho, uma grande chance de ganho, do que o senhor ficar aí a vida inteira. Já faz 8 anos que o senhor está pagando isso. Ah, mas e se o processo demorar? Esse processo demora muito, vai muito tempo. Vai muito tempo. O que é muito tempo para o senhor que já está pagando 8 anos, tomando prejuízo para o banco, 8 anos? Se esse processo durar 1 ano, o senhor ainda está no lucro, porque o senhor ainda vai ganhar tudo para trás que o senhor já pagou. Então, assim, sempre não dá certeza, mas o quanto mais você puder implementar na cabeça dele que ele está tomando prejuízo e que se ele não fechar com a gente, ele vai continuar no prejuízo nessa vida. Tem cliente que eu falo, eles falam assim para mim, nossa, eu não consigo pagar R$200 por mês, olha para você ver a situação que eu estou, você ainda quer me cobrar. Eu falo, Maria, por exemplo, Maria, mas não é possível. A senhora está vendo a situação que a senhora está, a senhora já está enxergando isso, a senhora está com tanto prejuízo que a senhora não consegue pagar R$200 por mês do advogado. Então, não está na hora da senhora tentar, de qualquer jeito, pagar o advogado para a gente mudar a sua situação? Ao invés da senhora ficar pensando de que, eu não tenho dinheiro, a senhora não tem R$200 por mês, o banco está tomando todo o seu salário. Não tem como ficar nesse prejuízo mais. Então, é sempre tudo que o cliente perguntar. Mas o processo vai demorar. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não aceita a desculpa do cliente. Sempre arrumar uma solução para o cliente. E em toda solução que você arrumar para o cliente, você vai colocar na cabeça dele que ele está com esse prejuízo e ele precisa fechar com a gente, senão ele vai ficar nessa vida medíocre que ele está, o banco tomando todo o dinheiro dele e ele não vai conseguir pagar nada. Então, sempre implementar isso. Uma coisa que funciona muito comigo, extremamente, é o áudio. Eu não funciono muito com aquela chamada de vídeo, com aquela call que o pessoal faz, que às vezes atende o cliente. Por quê? Como eu falei no início do vídeo, eu sou muito tímida. Então, eu já iniciar o atendimento ali no vídeo com o cliente, para mim, eu já tentei algumas vezes e aquilo não funciona muito comigo. Eu não consigo mostrar tanta indignação, convencimento com o cliente no vídeo ali direto, quanto no áudio. Isso pode ser uma insegurança da minha parte, porque às vezes eu penso assim, nossa, mas se ele perguntar alguma coisa, na hora eu não vou saber responder, e no áudio a gente ainda tem alguma coisa para ver. Gente, eu nunca dei um Google nessas conversas minhas. Tudo eu respondo direto. Eu nunca precisei de um Google de algum tempo para responder ao cliente. Só que, às vezes, eu me sinto ali, então eu acabo ficando no áudio mesmo. O áudio tem dado muito certo para mim. Todos esses fechamentos que o Pedro falou, né? Esses 117, eu acho, contratos que eu fechei no mês passado, foram todos por áudio. Não teve nenhuma chamada de vídeo. Lógico que teve um ou outro, que às vezes eles querem ligar, que é a questão da objeção que eu vou falar daqui um pouquinho, que é a respeito de estar por WhatsApp, de estar longe. E aí eles acabam querendo realizar a ligação. Mas sempre eu tento fazer por áudio, porque é mais confortável para mim. Cada um tem um perfil. Tem pessoal que vende extremamente pela chamada de vídeo. Eu já, para mim, não é muito legal. Então, eu vou direto no WhatsApp. Quando o cliente fala para mim, eu posso te ligar, eu quero te ligar para tirar dúvida, eu quero fazer chamada de vídeo. Aí eu já invento alguma coisinha, eu falo, olha, João, eu não vou conseguir te ligar agora, porque eu já estou atendendo outros clientes. O senhor não quer deixar a sua dúvida aqui para mim? Que aí a gente vai conversando aqui e depois eu ligo para o senhor me ver, conhecer o escritório, conhecer aqui a gente, mas já vamos agilizando isso aqui pelo WhatsApp. O caso do senhor é muito urgente, o senhor não pode esperar 4 horas da tarde eu poder te ligar, a gente já tem que ir resolvendo. E aí o cliente vai mandando, e eu já vou tirando as dúvidas dele pelo WhatsApp, porque eu sei que eu vou ficar ali mais insegura, mais nervosa pela chamada de vídeo. E aí ele tira todas as dúvidas dele, que é um caso até da Rafaela que eu ia mostrar para vocês depois. Ela tirou todas as dúvidas dela comigo, ela praticamente deu ok, a gente fechou ela com honorários iniciais, e ela falou, olha, Samanta, eu quero ligar para conhecer, para tirar algumas dúvidas,
como ela já tinha tirado tudo comigo, ela já tinha falado para mim que ela era minha fã, que ela amou meu atendimento, ali para mim eu já fiquei super tranquila. Falei, pode ligar, porque ali eu já ganhei ali o cliente. Então aí o cliente pode ligar. A respeito dos honorários, né? Como eu falei, que eu estava falando também, às vezes eu troco um pouquinho, falo uma coisa por cima, falo outra. A respeito dos honorários, a questão de ao final, a gente deixa só para cliente aposentado que tem renda baixa. Não, aqui no escritório mesmo eu não aceito de forma alguma um servidor público ou um aposentado e um pensionista que não pague nem R$100 por mês de honorário. É uma coisa que eu já venho assim debatendo, que por mim todos iam pagar honorários iniciais. A minha meta de vida é que não existe esse negócio mais de ao final do processo, né? Mas ainda tem que ter aí todo um método e tudo certinho. A respeito dos honorários, quando eu pegava cliente ainda que era aposentado e pensionista, né? Que tinha renda muito baixa. Quando eu vi ali na conversa com o cliente, que o cliente estava muito desesperado, que ele ia fechar de qualquer forma, eu já nem oferecia o final para ele. Mesmo recebendo salário mínimo, mesmo ali naquele extrato do INSS dele aparecendo que está recebendo R$600 por mês. Eu ia torcendo, e tem cliente aqui nosso que fez empréstimo de novo para pagar a gente, que estava desesperado e queria fechar com o escritório. Então, assim, ali a conversa nossa dá muito para saber, a conversa ali com o cliente, dá muito para você saber, logo de início, mais ou menos, se o cliente está desesperado, se ele vai querer fechar com a gente ou não, e aí você pode, né, jogar ali para depois esse 45% ao final. Só realmente com o cliente que não tem condição, né? O cliente que você vê que não vai ter jeito nenhum do parcelado, que ele, mas tal pessoa, às vezes a gente até consegue mudar isso do cliente. Tem muitos clientes que às vezes que chegam aqui pra gente, e as meninas falam assim, olha, Samanta, eu vou te passar esse cliente, mas ele já falou que se for para pagar, ele não quer, porque o advogado lá da cidade dele faz 30% ao final. Então, ele quer só de curiosidade, se for para pagar, ele não quer. Aí eu já penso assim, né? Eu falo, então traz ele aqui, vamos conversar com ele. Que às vezes o outro ofereceu ao final, mas, né, não fez uma consulta ali, vamos tentar convencer ele. Ele tira todas as dúvidas dele comigo, ele fala tudo para mim, o que ele tem para falar. Eu dou uma aula para ele, igual aquelas aulas que a doutora Mona Lisa faz e dão uma aula ali para vocês. O banco ele tem uma taxa média de mercado para seguir, ele não está seguindo essa taxa com você, João. Você tem um cartão, é ali uma consulta com o cliente individual. Eu não funciono de forma genérica. Aquelas mensagens que o pessoal manda, que é tudo igual para todo mundo, aquilo para mim pode ter para a gente que funciona, para mim aquilo ali é um desastre. Eu tenho que falar diretamente com o cliente, isso gasta mais tempo, mas vocês vão conseguir ter mais dinheiro, porque o honorário parcelado não adianta você mandar assim. Às vezes o cliente fala assim, mas eu sou vocês são de longe, como é que faz? Somos de longe, mas atendemos todo o Brasil de forma online. O cliente vai embora, esquece. Tem que conversar com o cliente como se estivesse conversando com um parente seu. Esquece aquela parte da advocacia que tem que ser muito culto, o jurídico. Eles não estão nem aí, eles não vão entender nada do que você fala. Então, por exemplo, você é muito longe, principalmente os idosos. Nossa, é de muito longe, né? Eu tenho medo, não sei o quê. Eu converso como se eu estivesse conversando com uma avó minha. Olha, João, eu sou aqui do sul de Minas, eu estou localizada na cidade tal, é próximo, aí eu falo uma cidade turística, né, que é mais conhecida. É próximo aqui, não sei da onde. A minha cidade, ela tem só 13 mil pessoas aqui. A gente não atende ninguém daqui. Se a gente fosse atender gente daqui, João, a gente tá perdido, porque aqui não mora quase ninguém. Então, a gente atende só gente de fora, a gente tem um monte de cliente aí do teu estado. O senhor quer me ligar de chamada de vídeo para conhecer o escritório, para me ver, para o senhor se sentir mais segurança? A maioria das vezes eles falam que não precisa. Então, o jeito de você explicar para o cliente traz muita segurança. A venda é o quê? É a firmeza, a segurança e, primeiro de tudo, o cliente, ele compra você antes de comprar o produto. Então, por exemplo, vai ter 1000 escritórios de advocacia na área bancária, mas as 1000 pessoas, elas vão vender igual você vende? Não.
Tem um monte de cliente que chega aqui para a gente e fala que tal pessoa ofereceu 30% ao final. Mas por que eles fecham com a gente 10 mil inicial, mais 30% ao final? Porque eles me compraram primeiro. Eu dei tem cliente, tem advogado que chega lá, o valor da causa é isso, dá para a gente fazer isso, beleza. Às vezes o cliente fica tão satisfeito com a tua venda que ele fala, não, eu vou investir nesse daqui. É a mesma coisa da gente, se a gente vai em alguma loja de roupa, alguma coisa, se o seu atendimento, o atendimento da pessoa for tão bom, a gente fala, não, vou comprar aqui mesmo, nem vou voltar no outro. Então, o primeiro de tudo, na advocacia, gente, não tem como, é a venda. É a venda que vai te trazer sucesso. É você ter cliente, é você fechar 100, 200 contratos, que é o que vai te trazer sucesso ali. Logicamente que tem que ter procedência. Se você fechar 100, você perder tudo, você não vai ter ali a recorrência, né? Mas, obviamente, é a venda, é o contrato ali em si. O que mais que teria ali para eu falar para vocês? Da agilidade, eu falei que é extremamente importante, não pode deixar o cliente esperando de jeito nenhum. O cliente, ele nunca vai ter uma certeza para você que ele vai fechar. Você tem que fechar ele no impulso, você tem que falar, vocês podem ver o que eu falo demais, usar os comandos para os clientes aqui. Eu não consigo conversar com o cliente por escrito, porque eu explico tanto para o cliente, mas tanto, que eu mando áudio para ele de 3 minutos. As meninas aqui falam para mim, nossa, se fosse se eu fosse cliente tua, eu nem ia escutar teus áudios. Porque eu mando muito áudio para cliente, eu explico tudo, eu tento convencer a qualquer custo. Eu não aceito o não do cliente. O cliente chegar para mim, mas se for para pagar, eu não quero. Então, peraí, vamos ver se você não vai querer. E aí eu pego e falo e converso isso, aquilo, e você vai torcendo, e para toda desculpa que o cliente tem, você vai arrumando uma solução. Lógico que tem cliente, né? Não é 100% dos clientes que a gente fecha. Lógico que tem algum que você não vai conseguir ali de jeito nenhum e já tem a mente, a cabeça fechada. Mas esse tipo de cliente a gente não precisa, né? A advocacia bancária, como eu falo também para todo mundo, o que mais tem no país é endividado, é gente que tem empréstimo. Não existe uma pessoa no mundo que não tem cartão de crédito ou cheque especial. Então, assim, é impossível ser uma advocacia saturada e que você precise ficar batendo o pé naquele cliente a todo custo. Se esse aqui não fechou com o seu, o próximo vai, né? Aí, a respeito da agilidade que eu falei, que é extremamente importante, a gente já testou isso aqui no escritório, tanto se demorar para fazer contrato, o cliente também desiste. Então, é igual eu falei, aquela bomba, né? Como se fosse um cronômetro ali que você não pode deixar estourar. Respondeu o cliente deu sim, não, vamos fechar, ok. Vamos fechar? Já faz o contrato dele na hora. Deixa o que você está fazendo e faz o contrato. Faz o contrato, o senhor consegue assinar agora? Consigo. Se você falar para o cliente, daqui a pouco eu faço teu contrato. No final da tarde eu te envio o contrato. Isso aí você já perdeu 50% de chance. Tem que ser na emoção, ali no calor do momento. Dominar o produto também é extremamente importante, principalmente nas vendas que são parceladas. Aqui a gente vende parcelado muito para advogado, servidor público, delegado, esses pessoais que são pessoas mais instruídas, né? Porque o aposentado, ele é mais leigo, às vezes ele não entende tanto da área. Então, essa pessoa que ela é mais instruída, e o advogado, modéstia à parte, né? O advogado, gente, ele é chato. O advogado é chato, ele vai te perguntar ali tudo que ele tiver para perguntar e fazer e contrariar. Então, você tem que dominar o produto que você está vendendo para você conseguir explicar para ele tudo que ele te perguntar e tudo que vai acontecer e passar segurança para ele. A firmeza e a segurança que eu falei que é extremamente importante. O que tem muito de objeção também é a demora do processo, que eles perguntam quanto tempo demora. Isso eu falei a respeito, né? Que eles esperam em 10 anos um cartão, né? Isso é uma solução, né? Uma coisa que eu falo muito para eles. Falo a questão da demora também, eu dou algumas dicas ali para eles não ficarem muito perdidos. Às vezes eu falo para eles, né? O que o banco está fazendo com você, o banco ele não é ingênuo. Ele está fazendo errado, e ele sabe que ele está fazendo errado. Então, é onde diferencia o nosso processo ali. Tem processo que você coloca no fórum de outras áreas que eles vão ficar 2, 3 anos ali. A advocacia bancária, a gente não consegue dar um tempo exato, um tempo médio. Eu sempre falo isso para o cliente, porque não pode dar certeza de causa-ganha e, geralmente, também não pode dar certeza do tempo.
Então, eu falo, olha, a gente não tem uma média ali exata de tempo para você. Mas o banco, ele não é ingênuo, ele sabe que ele está errando, então muitas vezes ele oferece acordo. Quando ele oferece acordo, o acordo é bom, a gente aceita esse acordo e aí o processo se encerra mais rápido. Se não for bom o acordo, a gente espera a sentença, então demora mais um tempinho. Mas isso tudo a gente vai avisando o senhor. A gente vai avisando e o senhor vai tendo uma noção do que está acontecendo no processo. Assim que o processo for protocolado, a gente vai te falando e vai ali instruindo o cliente para que com que aquilo ali não seja uma forma de que ele não feche, porque vai demorar. Essa questão eu já falei, né? Que para mim o áudio é muito importante, porque a gente tem que mostrar indignação para o cliente. Por mais que você coloque ali numa mensagem, uma caixa alta, um emoji, negrito, você não vai mostrar tanto uma indignação quando você falar no áudio. Mas não é possível, João. O senhor está tomando 10 anos, faz 10 anos que o senhor está rasgando dinheiro para o banco, o senhor precisa dar um jeito nisso. Tem certeza que o senhor quer ficar assim? Então, assim, aquele áudio ele vai ficar na cabeça do cliente, igual quando os meus áudios são muito longos. Eu sempre falo o nome do cliente no áudio. Porque às vezes você está falando tanto que o cliente está ali, já dispersou. Aí você puxa ele para você de novo. Maria, então é isso. Sempre que você fala o nome da gente, a gente já fica mais atento. Então, sempre coloca o nome do cliente no áudio também. A questão de não aceitar a desculpa do cliente, acho que eu falei. Você tem que sempre, o que eu estava falando também, né? O que acontece se o cliente não fechar com você, e se isso ficar claro na cabeça do cliente, que ele está tomando prejuízo, e se ele não fechar com você, ele vai tomar mais ainda, não tem a possibilidade de não fechar, gente. É assim, lógico que tem alguns clientes que não fecham, mas aqui, em vista dos que fecham, os que não fecham, é muito pequeno ali a média, sabe? A negativa é muito pequena. Era longe da minha realidade, igual eu falei, fechar cerca de 6, 7, 8 contratos por dia. E isso é muito real, isso pode acontecer, né? A gente só não pode ali desanimar de levar um não. Se você tiver que levar 10 não, mas se fechar 8 ali no dia, você já está ali com a tua meta. Então, não pode desanimar de jeito nenhum. Explica para o cliente o quanto vale não resolver aquilo, que é a mesma coisa do prejuízo, né, que eu estava falando. A respeito dos valores, como que eu separo o valor para cliente? Igual eu falei, agora eu vou falar dos valores mesmo. O ao final é sempre, geralmente, cliente aposentado ou que recebe salário mínimo. Quando o cliente chega para mim e a gente fala, qual que é o seu caso? Me conta um pouco sobre o seu caso. O cliente fala, eu sou aposentado e sou pensionista. Ali você já esquece o ao final, porque ele já tem 2 benefícios. Então, pelo menos R$100 por mês ele já vai conseguir te pagar. O senhor tem aquela senha do aplicativo Meu INSS? Isso é muito importante vocês pedirem, porque ali você consegue fazer uma consulta com o cliente perfeita. Porque se ele for aposentado ou pensionista do INSS, naquele aplicativo do INSS tem tudo que ele tem. Por exemplo, ele tem 8 empréstimos e tem 2 cartões cobrando desde 2017, que é onde a gente vai fazer direto com ele. Você vai falar individualmente do caso dele. Então, a senha do aplicativo Meu INSS, se eles mandarem para você o extrato, vai ser ali ótimo, que você vai conseguir fazer uma consulta individual e cada vez que você fecha esse filtro, você filtra o cliente, você fala especificamente dele, é muito melhor do que você falar de forma genérica. Então, sempre a senha da INSS é extrema importância, contra-cheque de servidor, porque no contra-cheque vai estar todos os empréstimos que ele tem, que você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir vender com isso. Né? Se você sabe, se você tem uma noção que no contra-cheque dele tem 5 empréstimos do Bradesco e 2 da Caixa, nossa, Maria, mas esse empréstimo da Caixa está cobrando tanto, você já sempre vai falar o banco, né? Dá ali aquelas especificações para que esteja cada vez mais individual ali o caso dele, que você esteja falando só ali dele mesmo. A questão dos valores, né, que eu falei, geralmente o cliente ele tem muita coisa, então eu faço um pacote para o cliente. O cliente chega aqui com, por exemplo, um contrato nosso que foi um estouro muito bom, que foi um contrato de R$28 mil que eu fechei. R$28 mil de honorários iniciais, mais 30% ao final de cada ação ganha. A moça, ela tinha literalmente 28 empréstimos. Ela tinha tanto com consignado quanto pessoal, dava um total de 28.
Então, ali a gente fez uma cobrança de R$ 1.000 cada um. E aí deu R$ 28.000. Quando o cliente ele tem acima ali de 8 empréstimos, mais ou menos, a gente já joga R$ 1.000 cada um, porque também se você colocar R$ 3.000 cada um, vai ficar um valor absurdo. Mas eu nunca deixo de maneira nenhuma de cobrar pelo menos R$ 1.000 de cada contrato, tá? E isso só em casos grandes, que tem, igual eu falei, 28 contratos, 15, 12, 10. Se o cliente chegar para você com um financiamento de veículo só, que ele só tem isso, você não vai cobrar R$ 1.000 dele, pelo amor de Deus. Você pode cobrar uns R$ 3.000 a 2.500 dele, mais os 30% ao final. Se ele chegar com 2, a mesma coisa, uns 2.000 cada um. Se chegar com uma demanda grande, se você pegar R$ 1.000 cada um, você ainda ali tá num lucro legal, né? É por isso que eu falo. Sempre eles perguntam sobre a lei de superendividamento, que junta tudo, e aonde eu explico para o cliente, que às vezes o cliente fala assim, nossa, isso eu já explico antes dele perguntar. Por que vai ficar esse valor? Tipo, vai ficar R$ 28.000, porque você tem 28 contratos, a gente vai fazer 28 processos, basicamente, às vezes sai até mais processo, se o contrato tiver seguro, fizer processo separado. Então, para o cliente entender que aquele valor que ele está pagando não é alto. Geralmente eu falo para ele, olha, se você fechar todos com a gente, vai ficar só R$ 1.000 cada processo, vai ficar um valor muito em conta. Quanto que o advogado cobra só R$ 1.000 para entrar com o processo do senhor? Né? Então, você faz ele daquela forma individual, que o valor ali individual é muito pequeno. O que acontece do cliente fechar muito também? Eu não sei se vocês conseguem aí, se vocês têm cartão de crédito, boleto bancário, enfim. A gente faz a condição do parcelamento, né? Porque o cliente que está endividado, o banco está tomando todo o valor dele. Dificilmente ele vai jogar ali 28 mil, 10 mil de uma vez. Então, a gente faz essa condição do parcelamento. Parcelar sempre, eu nunca diminuo o valor total. Sempre o valor da parcela. Se achar que está alto, se eu diminuir a parcela para o senhor, fica melhor dessa forma? Sempre diminuir a parcela. O valor, a gente não mexe. O Josué levantou a mão. Pode perguntar, Josué. Ué. Apareceu aqui para mim, levantou a mão, deve então ter ido errado. Deixa eu ver o que mais que... A questão dos valores, né? A objeção que a gente tem aqui, geralmente, é a questão do tempo e a questão da demora do processo e de ser longe, que é o que eu já tinha falado. Eu acho que é basicamente isso. Eu não fiz muitas anotações, como eu falei, não tinha dado muito tempo. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom, acho que eu falei tudo, Pedro. Acho que agora é com você. Que boa, foi bem demais. Mas vamos ver se alguém... Não é possível que eu não tenha nenhuma dúvida aí, que tenha sido tão esclarecedor esse formato que a Samantha faz. Mas comentem aí, tio, vocês conseguiram entender? Ficou claro que não tem nenhum segredo, é o que a gente conversa aqui. É exatamente como a gente fala, como a gente já vem trazendo nesses nossos bate-papos. Então, é muito vocês conseguirem acolher esse cliente e mostrarem que ele tem um grande problema, que vocês são a solução, que não tem como não dar. Dentro disso que a gente falou, tirem suas dúvidas. Eu vi aqui a mão do Josué, agora o Floresvaldo. Abre a porteira aí, sempre tem que ter. O Josué está falando que não está saindo som, parece. Acho que ele comentou aqui que ele não está conseguindo falar no áudio. Entre e sai, Josué. Entre e volta aqui no link. Enquanto isso, vamos deixar o Floresvaldo falar. Pergunta aí, Floresvaldo, manda ver. Boa tarde a todos. Samantha, foi muito boa a sua explicação, né? Estou com uma dúvida, porque eu entrei em contato com diversos leads nos últimos tempos, mas o retorno não foi esperado. Eu não consegui fechar o contrato.
né? Isso acontece com você? Você dá retorno posteriormente? Como que você faz? Ou você passa para outro cliente? Geralmente, o Floresvaldo, a gente insiste um pouquinho, né, no cliente, sim. Principalmente, eu não sei se você está começando agora, se a sua quantidade de lead é bastante ou ainda é mais considerável ali. Tem alguns, obviamente, que não vai responder, mas é bem pouco. A questão, você está respondendo na mesma hora, está tendo alguma demora ali do lead, você consegue observar isso, algum erro ali? Porque o que acontece? O lead, né, ele já é um lead qualificado, a pessoa que clica ali, ela já tem alguma coisa, ela tem um empréstimo, né? É muito difícil o cliente clicar errado ou imaginar alguma outra coisa. Então, ele clicou, às vezes ele já tem algum interesse. Como que você está iniciando aquele atendimento com ele? O que você está perguntando quando o cliente clica ali que abre no seu WhatsApp? O grande problema meu é que eu levo, acho que, um dia para responder. Aí, quando eu começo a conversar com a pessoa tira dúvida, eu não tive essa atenção, melhor dizendo, que você colocou, de mostrar para ele que ele já se encontra no prejuízo. Se não tomar uma decisão, ele vai continuar no prejuízo pelo resto da vida. Esse argumento que você trouxe, eu acho que é importante. Para mim, mexeu bastante. Eu já encontrei essa falha nos meus atendimentos, quando estou atendendo os clientes e eles dizem que não tem condições, por N motivos, né? Que vão pesquisar mais, depois vão dar um retorno e acabam não dando, né? Mas, fora isso, eu acho que você sanou diversas dúvidas que eu estava tendo. Obrigado. Samanta, está ouvindo agora? Tô. Então, vamos lá. Primeiro, parabéns. É claro, você iniciou muito nervosa, mas isso faz parte. Se você é tão nervosa assim, consegue vender tanto, imagina se não fosse, né? Misericórdia. Bom, prazer falar com você. Boa tarde a todos os participantes. Eu queria tirar algumas dúvidas. Você falou lá, por exemplo, citou aquele exemplo de cobrou 28 mil reais por contrato e acima de 8 você continua cobrando R$1.000. Esse R$1.000 aí, você já está incluindo o laudo que tem que ser elaborado e, por exemplo, às vezes o cliente vem já está endividado, não tem nem para comer. Como que se cobraria? Esse valor é à vista, você parcela, e já está incluso o laudo ou não? Depois eu tenho outras perguntas. Josué, o laudo, acho que você está falando, seria o cálculo pericial bancário, né? Sim. Aí já está incluso o cálculo pericial bancário, fase bancária investigativo, que é como se fosse um pacote, né? O cliente que chega com muita coisa, aí é bem vantajoso para a gente pegar ele. Então, a gente cobra esse valor inicial e ali, ao final, com certeza, né? Nesses 28 contratos aí, vai sair bastante coisa. Como que cobra, igual você falou, a maioria dos clientes é exatamente isso. A maioria deles, eles estão endividados. Tá todo salário. Tem cliente aqui que recebe 20 mil e está recebendo 3 mil de líquido, né? Tudo ali endividado. Então, esses valores, a maioria deles, grande parte deles, são parcelados, tá? São parcelados através de boleto bancário ou cartão de crédito. O nosso auge aqui seria o boleto bancário, né? Porque às vezes o cliente também não tem limite para pagar um valor desse. Então, é tudo através de boleto. E, igual eu falei antes, sempre, se o cliente não tiver condição, diminuir a parcelinha. O máximo que a gente faz aqui, o mínimo, na verdade, que a gente faz aqui, quando o valor ali é um pouquinho menor, é R$100 por mês, mas do cliente ali que está recebendo, por exemplo, R$700, que recebe salário mínimo, e aí está comprometido também. A gente faz uma parcelinha ali mínima de R$100 por mês. Esses boletos você elabora, faz pelo Mercado Livre ou tem algum aplicativo, outro sistema? Esse boleto é o setor financeiro aqui do escritório que faz. Aí eu não vou saber te falar, porque a gente fecha com o cliente, ele dá o ok, aí eu falo, por exemplo, 20 parcelas de R$200. E aí a gente passa para o financeiro faz, emite,
e aí envia por eles pelo WhatsApp. Tá. Agora, por exemplo, se porventura vai um cliente que apenas um contrato ou 2, você continua cobrando R$1.000? Você não vai achar um pouco elevado? Não. Quando é, por exemplo, um contratinho, 2, aí a gente cobra R$2.000 cada um, mais ou menos. Por exemplo, chega 2 contratos aqui, aí faz em 4.000. Entendeu? Eles aceitam numa boa? Tem que encontrar dificuldade ou não? Não tem encontrar dificuldade, ainda bem. Tem processo até, por exemplo, de financiamento de veículo, que às vezes o cliente chega aqui com um só. Financiamento de veículo, geralmente, a gente não oferece ao final. Que aí o cliente a gente já vê ele no contrato, né? Aí a gente já observa tudo, o tipo de veículo que ele tem, a quantidade de parcela que ele estava pagando no veículo, para você já ver quanto que ele vai poder te pagar ali. Então, o financiamento de veículo, geralmente, você pode cobrar uns R$3.000 nele de inicial. Certo. E mais uma pergunta. Veja bem, você disse que você não pode esperar o prazo para mandar o documento para ele assinar depois. Geralmente eu peço para os meus clientes assinarem através do assinatura digital, do Gov. Você pede para ele já assinar estando já falando com ele, ou de imediato, ou você leva algum tempo depois para mandar? Porque é difícil você começar a fazer o contato, pegar as informações dele, endereço completo, e mandar de imediato o contrato. Qual é a sua sistemática que você usa? Como que a gente faz aqui? Aí você está em atendimento ali com o cliente, conversando com o cliente o tempo inteiro, o cliente, não, beleza, vou fechar. Então, vai ficar tantas parcelas e tal valor. João, beleza, pode ser? Pode. O senhor consegue me enviar o seu RG? Às vezes eu peço a foto, mas aí se o cliente não tem, eu só pego a documentação escrita mesmo e depois, quando o cliente ali, depois de assinado, que eu insisto no documento. Porque o que acontece muito que a gente vê na questão da documentação também? O cliente dá ok para a gente, a venda está fechada, só que ainda dá tempo dele desistir se ele não assinar o contrato. Então, ali ainda tem um prazinho ali. O que a gente faz? Você consegue me enviar agora seu nome completo, seu CPF, seu endereço, cidade e estado? Ah, eu não tenho comprovante de residência aqui agora, eu estou na rua, eu não tenho documento. O senhor não consegue digitar para mim? É só o seu nome completo, seu CPF, seu endereço. Isso, geralmente, todo mundo tem na cabeça, que é o nome completo, CPF, o endereço da pessoa. Ele passou isso, a gente faz o contrato ali, o nosso contrato aqui já tem um modelo, tudo certinho, imagino que talvez vocês também tenham. Então, a gente só troca ali em cima, né? O nome, tudo certinho, e o valor ali, as parcelas. Ali em 15, 20 minutos, você consegue tá terminando esse contrato. Aí a gente envia, a gente utiliza aqui aquele ZapSign, que é aquela assinatura digital, que isso também é muito bom, porque otimiza muito tempo. O cliente tem pouca dificuldade, na verdade, para os aposentados, mas não é muito. Eu acho que daqueles 117 contratos que a gente fechou o mês passado, 6 só pediram para imprimir, porque não conseguiram de jeito nenhum clicar no link e assinar. Qual mas é o nome dessa assinatura que você falou? Chama ZapSign. ZapSign, entendi. Tá, então aí eles assinam, e aí você, então no último mês você fechou 116 contratos? 117. 117. Você atua no Brasil inteiro ou só no estado de Minas Gerais? É o Brasil todo. Deixa eu insistir mais, porque nós somos advogados, e advogado pensa muito nos honorários. Então, isso é muito interessante do seu papo. A minha pergunta, desses processos, qual é a média de retorno judicial que você tem tido? Primeira audiência ou negociação, você já teve algum êxito nessa 117? Com certeza teve. Agora, porque aqui, como que eu vou te falar essa questão do retorno processual? Aqui no escritório é setorizado. Então, quem faz os processos mesmo é um outro setor, é o setor processual. Eu sou a líder do comercial, então eu fico no atendimento direto com o cliente e na venda, só fechando os contratos. E quem fazem ali os processos é um outro time aqui do escritório. Aí essa noção aí de procedência, obviamente tem, lógico, só que eu não vou saber te falar ali esses números. Então, o certo é ter uma pessoa só para atender isso. Exatamente. Até porque, igual você falou, por conta do tempo, né? Às vezes você está fazendo algum processo, alguma coisa, e aí vai perder cliente por conta daquele ali que já está fechado. Então, o ideal seria, com certeza,
tentar setorizar pelo menos um pouquinho, pelo menos o atendimento ali, o fechamento. Perfeito. Muito obrigado. Eu não vou fazer mais não, senão os colegas vão ficar com raiva de mim. Perfeito. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo. Amanda, Ana, vocês não falaram hoje. Hoje deu para entender bem, assim, como que é a sistemática. Boa. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. Boa, manda. Samanta, é bem básica. Quantas pessoas você consegue atender por dia, mais ou menos? Olha, por dia, eu já cheguei a atender, acho que umas 12, 13 pessoas por dia. Se fosse só fechamento ao final, dá para atender mais, viu? É bem mais tranquilo, porque, igual eu te falei, fechamento ao final você fecha ali em 15 minutos, mais ou menos. Eles não fazem muita pergunta, então eles não têm ali que pagar nada, né? Então é bem mais tranquilo. Agora, o parcelado já não dá para atender, por exemplo, 15 pessoas por dia de jeito nenhum, porque você vai fazer uma consulta com ele, uma consulta jurídica. Então, pelo menos, você vai gastar ali uns 40, 50 minutos para falar com ele. E, às vezes, ainda dali a pouco vai perguntar mais uma coisa, tem uns que pede para ligar, aí você já vai ficar no telefone. Então, ali o parcelado, eu acho que daria para atender. Por exemplo, eu já cheguei a fechar por dia 6 parcelados no dia, mas atendi, lógico, ao final também. Então, acho que dá para fechar ali uns 6, 7 parcelados no dia. E se for ao final, dá para você ir, sei lá, uns 15, por aí. Não, é porque eu sigo o que Monalisa ensina, eu faço a consulta, né? E aí, só para ter noção, se eu conseguiria atender mais gente sem a consulta do que o que eu já consigo atender. É isso até que eu ia falar para você. A consulta aqui, geralmente, igual eu te falei, aqui para mim não deu tão certo a consulta jurídica, porque eu não tenho muita facilidade ali com o vídeo. E para mim foi mais rápido atender também, eu comecei a fechar mais clientes direto no áudio, porque enquanto um está respondendo, você consegue responder o outro. Então, você consegue fazer o fechamento ali praticamente junto. Não, você não perde tanto tempo só ali com a consulta jurídica, e você vai estar falando com o cliente do mesmo jeito, ele só não vai estar te vendo. Se ele quiser te ver em algum momento, você pode fazer uma ligação rápida, mas você não precisa fazer toda a consulta com ele, gastar todo aquele tempo no vídeo. Você pode fazer no WhatsApp, que você consegue falar com outras pessoas também. Isso, beleza, obrigada. Boa, time. Mais alguma? Manda ver, Florival. Eu percebi que a grande questão é a gente tem que se profissionalizar na venda, ou ter uma pessoa especialista em venda, né? Porque senão a gente não consegue conquistar e atrair esses clientes para o nosso lado. Eu estou certo? Na questão, Florisvaldo, às vezes o especialista em venda nem precisa ser um especialista, viu? Igual eu te falei, eu nunca soube também que eu era ali o especialista em venda, eu caí ali de paraquedas. Então, assim, só de você conseguir, como eu falo, ter a agilidade de conversar, conseguir contornar, né, não ter a famosa, entre aspas, ali, preguiça de ficar só mandando as mensagens automáticas para o cliente, e o cliente pergunta alguma coisa, responde ali de forma bem rápida. Ah, mas você é de fora? Não, a gente atende online 100% do Brasil. Não, cada coisa que o cliente perguntar, você explicar para ele, entender que o cliente é totalmente leigo, ele está do outro lado da tela, ele não sabe quem é você, tem muito golpe hoje em dia, você vai ter que passar confiança para ele. Como você passa confiança? Explicando muito para ele, para que ele não fique com dúvida nenhuma. Então, aí essa questão, às vezes você não precisa nem ter um especialista em venda mesmo. A pessoa, ela conseguindo ali conversar com o cliente, ter a persistência de o cliente, às vezes, falar não e tentar contornar, porque tem pessoa que, às vezes, o cliente chega lá, fala assim,
Nossa, se for para pagar, eu nem quero. Então nem vou atender esse cliente. Não, vamos atender sim, vamos tentar, né? E a questão que você falou também de ter um só atendendo, isso eu acho que seria importante, com certeza. Ter uma pessoa atendendo. Porque você fazer todos os processos, tudo ali, você não vai conseguir atender o cliente, como eu falei. Para você fechar no horário parcelado, você vai ter que fazer uma consulta com ele. Aí você vai estar lá fazendo os processos, você vai responder ele dali um dia. Isso também você não vai, talvez não vai ter tanto sucesso, você não vai conseguir atender o cliente ali na hora. Então, seria interessante ter alguém só para atendimento. Ah, legal. Na verdade, a gente não pode ser um médico, né? O médico lá atende 5 minutos, 10 minutos, o próximo. A gente tem que fazer um atendimento humanizado. Exatamente, que eu acho que é o que diferencia da pessoa, às vezes, não fechar com uma pessoa lá, se for para pagar, eu não quero, e vir aqui e fechar com a gente. É a satisfação da pessoa, né? A pessoa ficar satisfeita aí com a gente e, tipo assim, ver que o salário, o valor que ela tá pagando vai valer a pena. Acho que mais ninguém, né? É isso. É isso, então, time. Esse nosso encontro ele vai ficar gravado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aí. Alguém quer aproveitar? Eu gostaria de perguntar para a Samanta. Manda, manda. Ô, Samanta, não vou ligar a câmera porque eu estou com outra tela ligada aqui. O meu questionamento é o seguinte: pretendo no começo de janeiro implantar tudo isso aí, adquirir o programa, o curso lá, mas no caso aí, para que dê tudo certo, eu não tenho como ainda colocar alguém com a desenvoltura que você está aí. Teria que, querendo ou não, um advogado no início fazer. Alguém te treinou, alguém te orientou, ou você foi café e coragem e optou para ser comercial? Porque hoje não tem como você... aquele ditado que a gente fala aqui no interior, né? Chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Então, por que o colega ali falou? Às vezes, se você atender 12 a 13, você não vai produzir. Com certeza. Então, você teria que ter uma equipe mais forte, coesa. Como que é esse início? Porque esse início, o advogado precisa pôr a cara para bater. Então, no meu caso, como eu falei, foi uma, entre aspas, ali, uma opção. Eu iniciei aqui no escritório fazendo processos. Na minha cabeça, o advogado era só o processual mesmo, então eu iniciei assim. E aí as meninas, que aí foi me dando, né, foi abrindo essas portas, porque as meninas que trabalhavam na recepção com a gente não estavam tendo o fechamento esperado. E eu fui sentar lá e eu fui ver o porquê. Na minha cabeça, Josué, eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa. Então, onde eu vejo que dá para ganhar dinheiro, eu quero dar um jeito ali. Então, assim, aí o fechamento das meninas, eu sempre ficava observando isso, já era uma coisa minha mesmo, que eu observava aquilo ali. Elas eram recepcionistas, não era a minha área ter que observar o que elas estavam fazendo ou não, mas isso, para mim, ali era importante, porque ia resultar em mim. Se eu não tivesse contratos, eu não ia ter, por exemplo, a porcentagem, enfim. Então, o que eu fiz? Eu fui, sentei com elas e comecei a falar para elas, olha, passa esses clientes aí para mim, que os que eles estão falando para vocês que não vão fechar, eu vou tentar falar com eles. E aí eles estavam com objeção, falando para ela que não queria, e aí eu tentei fechar. E aí foi uma iniciativa minha mesmo, eu não tive, né, nessa questão de comercial e tudo, eu não tive treinamento nenhum. Aí eu comecei a falar com eles, e na minha cabeça, ali, por mim mesmo, já estavam alguns erros que eu via delas, que para mim aquilo era errado. Por exemplo, se eu estivesse conversando, ia ser uma insatisfação para mim. Responder de forma genérica e tal. Então, eu tentei. Aquilo, para mim, na minha cabeça, poderia dar certo. E aí foi dando certo, e aí eu fiquei só no comercial, mas eu não tive treinamento. Hoje, a gente traz outros vendedores para a gente. E aí, eu treino eles. Porém, é igual você falou, né? A gente não traz a pessoa especialista aqui em vendas, não. A gente traz o colaborador, né? O funcionário aí, entre aspas, cru mesmo, que não sabe nada do jurídico, que não está sabendo muito de vendas. E aí, eu estou treinando eles
Mas eu acredito que a pessoa já tem que ter um pouco do perfil, assim, sabe? Mas aí a gente faz o treinamento, sim. Muito bem. Eu falo disso porque é que você falou, nós vivemos de honorários, mas eu tenho um pensamento que diz o seguinte, que eu não acredito em sorte. Sorte é um encontro de oportunidade e capacidade, é saber aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Por outro lado, se a gente não seguir a risca, o que o Roberto Chanessis fala no livro Tudo ou Nada, nós precisamos mergulhar no escuro. É claro, mas nós precisamos ter esse direcionamento, esse conhecimento, porque por mais que você tenha fé e coragem, mas se você não tiver uma diretriz, você acaba quebrando a cara. Então, e aí, de repente, você pega cliente, mas não desenvolve o trabalho, atrasa tudo, é remoto, aí a gente entra em depressão. Os advogados estão depressivos muito aí. Então, é interessante. Então, diante disso que você falou, é necessário a gente treinar alguém, mas alguém que esteja também no ramo, porque se você trouxer alguém que não é do ramo do direito, ele não vai saber algumas nuances que o próprio direito concede. Aí também não pode ser um tiro no pé. Exatamente. Às vezes, até o contrato ao final, para você, pode ser, assim, se você for iniciar agora, pelo menos para desafogar, eu não sei se talvez o estagiário, talvez seja, né, mais interessante. Mas, por exemplo, a gente tem trabalhado com pessoas aqui, a gente tem 2 colaboradores, que eles não são da área jurídica, não são da área do direito, não estão nem estudando direito. Aí eles ficam só para o fechamento ao final, eles não fazem parcelamento. Até porque eu acho que o parcelamento, eu acho que não daria certo. A pessoa que não tem nenhum conhecimento jurídico vai atrasar muito tempo nosso, que vai ficar perguntando isso o tempo inteiro, porque eles perguntam muita coisa jurídica. Mas os casos, ao final, a gente coloca esse pessoal que a gente tem aqui, que eles não têm, igual a recepcionista que fazia. A gente tem um outro colaborador aqui que é só vendedor, e aí eles não têm essa área jurídica, eles estão vendendo bastante ao final, assim, está sendo bem até que vantajoso, né? Ao final, eles estão fechando aqui hoje mesmo, até agora às 16 horas, ele mandou aqui para mim que fechou 5 contratos, e ele iniciou esse mês. Então, está dentro de uma média. Ao final, se você precisar, às vezes, para desafogar mais rápido, fazer aquela massa de fechamento ao final, não precisa ser pessoa tão da área jurídica, assim. Entendi. E uma última pergunta. Eu acompanho esse raciocínio e acabei perdendo aqui o fio da pergunta que eu ia falar. Mas veja bem, esses colaboradores, vocês registram eles ganham uma porcentagem em cima de uma comissão no final? Como que é? Porque você também tem que manter a estrutura do escritório. Sim. A questão do valor eu também vou ficar te devendo. Porque como aqui no escritório é setorizado... Escondendo leite, é brincadeira, advogado é duro, viu? A questão do financeiro fica aí, né, nessa parte que eu não vou saber te falar. Mas tudo bem, então. Mas é interessante. Obrigado aí pelos esclarecimentos. E quero parabenizar a iniciativa de quem que marcou essa reunião. Acho que se puder continuar sempre, dá para trocar informações, ideias, isso é muito bom. Uma última pergunta. Tudo isso é fruto dos anúncios que vocês lançaram no Meta? Isso, é tudo dos leads, dos anúncios, daqueles leads qualificados, é tudo cliente que vem dos anúncios. É muito difícil um cliente nosso chegar sem ser ali pelo link do anúncio. Entendi, perfeito. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada. É isso aí, time. Esse é o método VEMP acontecendo. A gente faz os anúncios e aí levar o lead é uma coisa, converter esse lead é o que a doutora Samantha estava trazendo para todos nós. Então, tá aí, abrindo exatamente como que tem rodado a CREP Advocacia na parte comercial. Então, esse encontro ele está ficando gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, manda lá para a Samantha no Instagram. Ela adora tirar dúvida. Manda, pode falar. Desculpa, tô com a câmera fechada aqui, mas eu tô com uma dúvida, se der tempo de tirar, doutora Samantha. Eu queria, mais ou menos, se você puder nos passar, assim, na consulta jurídica,
quais pontos que você acha importantíssimo, fundamentais de ter nessa consulta jurídica? Não, assim, eu não posso terminar a consulta sem passar por esses pontos. Por exemplo, ó, Vinícius, na consulta jurídica, geralmente, eu vou tirando dúvidas. Então, é o que o cliente vai perguntando. Por exemplo, assim, sempre o que eu falo, ou eu fico mais agora com o cliente que é o cliente mais instruído, então eu faço mais os fechamentos parcelados que tem que ter a consulta, que é o que eu faço direto ali no WhatsApp. Geralmente, eu vou só tirando as dúvidas do cliente. A dúvida deles são bem recorrentes. Então, a maioria delas é a questão de demora do processo. O que eu explico a todo custo para eles, a consulta que eu faço, seria explicar o prejuízo, que o contrato dele não tem descumprimento contratual, né? 99% dos casos tem, então a gente não vai falar, 99% dos casos tem, e o seu pode ter. Não, o seu tem descumprimento contratual, isso você já pode afirmar para o cliente. Então, Vinícius, o seu caso, você tem 3 empréstimos aqui consignados, contar direto seu contra-cheque. O seu caso, ele está tendo descumprimento contratual, que é gravíssimo, é extremamente grave, porque o banco, quando você faz um contrato com o banco, você assina esse contrato. O banco coloca que está cobrando uma taxa de juros lá. Só que o banco, ele nunca cumpre essa taxa. Quando a gente faz o cálculo pericial bancário, a gente descobre que o banco está cobrando outra. Então, o senhor está tomando prejuízo, que é o que eu sempre falo aqui, eu sempre bato nessa tecla. A consulta jurídica é o momento de você explicar para o cliente toda a área bancária, que tem taxa média de mercado, que está descumprindo o contrato, que tem cobrança de imposto de forma duplicada, tudo isso, mas sempre colocando na cabeça dele que tudo isso que está acontecendo está fazendo com que ele pague uma parcela maior, que ele tome prejuízo. Certo. Entendeu? Aí, geralmente, ele não tem um ponto exato, igual eu te falei. O cliente sempre, é como se fosse uma conversa, igual a gente está aqui. Ele vai tirando dúvidas com você, ele vai te contar o seu caso, você vai mandar um áudio para ele, tem descumprimento de contrato, tem isso, aquilo. Aí ele vai te perguntando e vai virando aquela bola de neve quando vê se já deu uma aula ali para ele daquilo ali. Eles nunca ficam sem alguma dúvida, sem perguntar alguma coisa. Entendi. Obrigado. Boa. Bom, então a gente vai encerrar, time. Eu tinha prometido para a Samantha até às 16, porque ela tem muita venda para fazer hoje ainda, então muito obrigado, Samantha, por disponibilizar o seu tempo. Se a galera pedir mais aí, você vem de novo, caso você